Agora, meio-dia 17, hoje é quarta-feira, então é dia de falarmos de segurança, é uma questão de segurança. E o nosso parceiro é o delegado Marlon Luz. E na semana passada, quando foi a nossa estreia, nós começamos falando da CPI do MST. E muita gente voltou a fazer perguntas, fez ali uma abordagem nas redes sociais, querendo saber mais. Então vamos, inclusive, falar das formas de atuação do MST, os objetivos, os crimes que são cometidos no campo, a origem desse movimento e o seu uso indevido politicamente falando. Marlon, boa tarde. Boa tarde, Fabeli. Um prazer novamente estar aqui, né, na questão de segurança, e prazer falar aí com os telespectadores sobre um tema tão importante. O pessoal interagiu muito, né, nas redes sociais aí, questionando, querendo saber se nesse caso ou naquele, como assim. Mas a legislação muitas vezes traz um ponto que é incoerente, né? Exatamente. E nós tratamos dessa questão da CPI do MST, que está em foco, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em específico, principalmente nessa atuação ilegal e muitas das vezes criminosa desse movimento. E é preciso destacar que é um movimento que nasce basicamente na década de 80, né, em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná. O movimento, ele mesmo se intitula dessa forma, todos os manuais e suas lideranças, que tem como tática nesse ativismo, né, sobre a reforma agrária, as invasões efetivamente das propriedades rurais. Então não é uma política de convencimento ou de diálogo, é uma política efetivamente de invasão às propriedades rurais. E a invasão de terra, as ocupações indevidas, elas são ilegais, né? A legislação brasileira prevê como um crime, né? Basicamente de esbulho possessório previsto lá no Código Penal. Então, quando pessoas reunidas, né, em 3 ou mais pessoas, se reúnem com o objetivo de invadir as propriedades rurais, ou até mesmo os imóveis urbanos, né, mas aqui em específico as propriedades rurais, no sentido de tomar, né, aquilo para si, né? De maneira, muitas das vezes, violenta e causando danos patrimoniais, às vezes até violência física contra terceiros, os produtores rurais, muitas vezes ali seguranças das propriedades rurais. Temos episódios historicamente no Brasil, inclusive de homicídios praticados contra trabalhadores ali vinculados a uma fazenda, e a depredação da propriedade rural, o incêndio da sede das propriedades, dos galpões, dos maquinários agrícolas, o abate indevido de animais, que tudo isso constitui crime, deve ser reprimido e deve ser fiscalizado. E a CPI vem buscando, né, traçar um panorama dessa atuação ilegal do MST em várias regiões do país. A CPI também ela quer levantar aquela questão de quem são estes invasores e de onde eles vêm, porque teve nesse ano aí a gente teve situações de repente chegar mais de 100 pessoas. E daí, a hora que essas pessoas saíram dali, elas foram para onde? Elas vieram de onde? Exatamente. No ano de 2023, nós já temos constatado mais de 30 invasões, né, fomentadas pelo MST e outros movimentos correlatos, a propriedades rurais no Brasil, inclusive em propriedades vinculadas ao poder executivo, né, federal, como a empresa a Embrapa, né, com uma invasão indevida da Embrapa, as próprias sedes do INCRA, né, no sentido de pressionar o governo para a questão da reforma agrária, mas não é uma forma, obviamente, legítima ou legal de se fazer. Mas, como eu disse, é uma tática, muitas das vezes, utilizada por esse movimento. E a CPI busca não só verificar a origem, né, a forma de atuação, a origem desses ditos trabalhadores, né, rurais sem terra, e principalmente o financiamento, muitas das vezes com recursos públicos e indevidamente, desses movimentos que praticam atos ilegais, né? Nós temos, inclusive, legislação já, uma legislação de 1993 que busca regulamentar a questão da reforma agrária, onde ela veda taxativamente
que propriedades aí, sujeitas ao esbulho, né, ou a invasões ou a ocupações indevidas sejam sujeitas à avaliação, até mesmo à desapropriação por um período de tempo. E até mesmo esses invasores sejam excluídos aí, muitas vezes, desses programas de distribuição de terra para questões de reforma agrária. E como que a vítima, o produtor, pode fazer para ele abrir ali o seu processo criminal contra essas pessoas? Qual é o caminho? A questão do esbulho possessório, ele tem duas vertentes, né? A questão criminal e a questão do âmbito civil, né? A questão criminal, a legislação penal prevê como crime, infelizmente é um crime com penalidade muito leve, muito branda, né? Uma falha do legislador, isso deve à própria CPI propor, né, alternativas para a elevação dessa pena, e o relatório final deve indicar nesse sentido. Primeiramente, ele registrar o boletim de ocorrência, né, numa delegacia da própria Polícia Civil, caso a sua fazenda tenha sido invadida, ou ali está na iminência de uma invasão e haver alguns danos já ali preliminarmente a cercas, ou até um impedimento, às vezes, do acesso à propriedade rural. Então, com isso, a polícia deve, obviamente, iniciar investigações no sentido de identificar os líderes ou até mesmo aqueles ocupantes indevidos ali daquela propriedade. Do mesmo modo, e talvez de maneira ainda mais importante, são as questões de caráter indenizatória, né? De ressarcimento de perdas e danos por parte desse produtor. Muitas vezes esse produtor é impedido de sair da propriedade, fazer o escoamento da sua produção, seja de leite, de grãos, né, causando danos aí financeiros e perdas financeiras a esse produtor. Mas a grande dificuldade é a identificação dessas pessoas, né, desde os líderes até mesmo aquelas pessoas que estão ocupando. Então, de maneira, obviamente, cautelosa, o produtor deve ali buscar imagens daquela invasão. Esses invasores quase sempre estão em veículos automotores, muitas vezes veículos de luxo, né, caminhonetes, e é o que é a incoerência aí dessa questão desse tipo de suposto trabalhador sem terra estar invadindo a propriedade rural. Então, fazer a coleta dessas imagens, a identificação da placa desses veículos, a imagem dos próprios invasores para que seja buscada a sua identificação, e também dos próprios líderes, né, desses movimentos, que podem ser responsabilizados também no ponto de vista criminal, até para incitação aí do cometimento de crime de esbulho possessório. Várias ações também, né, a legislação prevê ações possessórias, tanto a reintegração de posse, que deve ser uma medida tomada imediatamente por parte do produtor esbulhado, né, ações também de manutenção da posse, quando essa posse ali já está sendo turbada, incomodada, né, dificultado o acesso à propriedade pela ocupação da estrada vicinal dentro da própria propriedade, muitas das vezes, ou até mesmo quando da ameaça da invasão, o produtor tendo uma certeza ou indícios de que sua propriedade vai ser invadida, ações de interdito proibitório, ou seja, que o juiz peça um mandado e a identificação ali desses supostos invasores ou líderes, para já com um mandado proibindo essa invasão da propriedade. Pois são dois pontos aí que você colocou, que é essa questão de indenização, porque a gente já teve registros aí Brasil afora dos sem terras chegar e colocar fogo em ponte, porque muitas pontes, né, no interior aí de acesso são pontes de madeira. Aí o grupo chega lá, bota fogo naquela ponte e o produtor fica isolado. Outro detalhe vem, às vezes faz aquele acampamento, aquela invasão deles na área, que é ou de uma estrada vicinal, ou de uma estrada... de domínio. Na faixa de domínio. E o produtor, claro, que fica extremamente inseguro, porque é o acesso à propriedade dele que pode ter ali, porque não tem a menor ideia se tem ali ladrões. Bom, ladrão já é, porque está tentando roubar a terra. Então, isso aí... Não, gente, pegou o que é do outro. Você não sabe se tem... presença de arma de fogo. Arma de fogo, um estuprador. Você não sabe de nada, você não sabe o perfil dessas pessoas. Isso aí, a gente já está quase terminando o programa aqui, o tempo passa muito rápido. Isso aí pode também
ser levado para a polícia tomar uma providência antes que ocorra algo mais? As forças policiais, quando noticiadas desse tipo de invasão, ou essa possibilidade de invasão, obviamente, Goiás é um exemplo de uma política de monitoramento dessas possíveis invasões, né? Então, a presença de pessoas armadas, presença de pessoas com antecedentes criminais, ou até mesmo mandados de prisão em aberto. Então, deve sim as forças de segurança serem noticiadas, né, informadas através desse boletim de ocorrência e passar, obviamente, a monitorar aquelas áreas. A intervenção da polícia para a retirada desses invasores segue protocolos mais rígidos, né? Foi inclusive debatido pelo próprio programa recentemente, da questão dessa reintegração de posse, que tem protocolos próprios, determinados pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, né, e diante da criação aí de comissões desses conflitos fundiários, né? Então, uma análise preliminar, uma tentativa de diálogo, uma saída pacífica desses invasores, para só então usar da força física, né, para a retirada aí forçada desses invasores por meio da polícia, sobretudo da polícia militar. Então tem todo um protocolo a ser seguido, mas esse monitoramento preliminar ou a identificação de possíveis criminosos, ali, inclusive pessoas armadas, para evitar ali uma tragédia maior, deve ser feito sim pelas forças policiais. Bom, agora já é meio-dia e 29, a gente tem que encerrar por aqui, mas ainda temos, eu acho que na próxima semana nós vamos ter que falar disso ainda, porque ainda tem aquela questão ambiental, porque às vezes eles entram numa área de reserva para retirada de madeira para construir seus barracos. Enfim, tem uma série de coisas que a gente ainda precisa puxar aqui para você esclarecer para os nossos telespectadores e trazer as informações daquilo que está dentro da legislação e aquilo que, se o produtor fizer, ele passa a responder. Porque também, gente, infelizmente, é a legislação desse jeito. Dependendo do que você fizer, é você o criminoso, né? Exatamente.